Olá, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Nessa videoaula eu vou fazer a correção das questões de 27 a 31 da avaliação diagnóstica do CIMAV de matemática do segundo ano do ensino médio. E os temas abordados serão reta numérica, análise de tabelas, análise de gráficos, porcentagem e comprimento de circunferência. Se a gente olhar aqui do 1 até o 2, tem quantos intervalos? 1, 2, 3, 4, 5. Se eu divido 1 inteiro por 5, dá 0,2, né? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai ver qual é o valor aproximado de raiz quadrada de 2, ou seja, de menos raiz quadrada de 2. Se a gente pegar aqui e testar 1,4 por ele mesmo, olha, nós vamos chegar bem próximo ao 2. 1,4 vezes ele mesmo dá 1,96, quase 2. Então, a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4. Como tem um sinalzinho de menos, aproximadamente menos 1,4. E onde estaria isso? Olha, aqui eu tenho 0, aqui eu tenho menos 1, e veja que menos 1,4 está à esquerda do menos 1. Menos 1,2 seria o ponto Q. Menos 1,4 mais um intervalo para a esquerda está mais ou menos por aqui. Raiz quadrada de 2 negativa está mais ou menos por aqui, que seria menos 1, menos 1,2, menos 1,4, menos 1,6, menos 1,8, menos 2. E a raiz quadrada negativa de 2 estaria aqui aproximadamente no 1,4, ou seja, entre os pontos P e Q. Alternativa correta, letra A. A questão número 28 já aborda aqui análise de gráficos, mais especificamente dentro de função do primeiro grau, mas a única coisa que a gente tem que saber fazer aqui é analisar o gráfico. Alberto realizou um mergulho no mar, onde a pressão P em Pascal varia linearmente de acordo com a profundidade x em metros. Ao nível do mar, antes de mergulhar, a pressão exercida em Alberto era de 100.000 Pascal e ao alcançar uma profundidade de 10 metros, a pressão passou a ser de 200.000 Pascal. Qual é o gráfico que representa a relação da pressão P exercida em Alberto em função de sua profundidade x nesse mergulho? Diz que ao nível do mar, antes de mergulhar, a pressão era de 100.000 Pascal. Qual o gráfico desse que tem aqui no zero já uma pressão de 100.000? Esse não. Esse tem uma pressão de 100.000 já no zero aqui, olha. Agora, esse também não. Esse também tem uma pressão de 100.000 já no zero, no começo aí, e esse também não. Agora, depois diz assim que na profundidade de 10 metros a pressão passa a ser 200.000 Pascal. Então, nesse gráfico, olha, 10 metros de profundidade, 200.000 Pascal de pressão. Então, o gráfico B que expressa essa função do primeiro grau. Alternativa correta, letra B. B de bom dia, boa tarde, boa noite, B de bons estudos. A questão número 29 envolve análise de tabela. A equipe organizadora de um processo seletivo submeteu os 30 candidatos inscritos nesse processo a 2 tipos de avaliação: a análise de seus currículos e uma prova escrita. Em cada uma dessas avaliações, o candidato obteve entre 0 e 100 pontos. A tabela abaixo apresenta a distribuição desses candidatos em relação aos pontos obtidos por eles na análise de currículo e na prova escrita. Então, aqui eu não coloquei todos os gráficos, uma vez que não caberia, né? Então vou colocando de um em um. O gráfico A é esse aqui. Mas quando a gente analisa essa primeira linha, o que quer dizer esse sinalzinho aqui, esse T deitado? Não é porque o vento derrubou ele não, é porque expressa o seguinte: aí vai só do 0 para cima, não tem nenhum candidato que obteve 0 ponto, né? Impossível que um candidato vai apresentar um currículo e não vai ter ponto nenhum. E isso vai até 20 pontos. Nesse caso aqui, a análise de currículo, que está representada aqui em preto, está dizendo aqui na tabela que é 2. Mas se a gente olhar nesse intervalo de 0 a 20, representada em preto aqui, a análise de currículo está chegando lá no 4. Então,
dançou o gráfico da letra A. O gráfico da letra B, a análise de currículo, que é representada em preto aí, está chegando lá na altura 3, mas na linha aqui só vai até 2. Então, mais um gráfico que saiu aí da previsão de estar correto. O gráfico da letra C, também a análise de currículo vai até 3 no intervalo de 0 a 20. Dançou também. Agora, já o gráfico da letra D vai até 2, tá vendo? Prova escrita 4, também correta. Vamos ver agora nos intervalos de 20 a 40, maior que 20, né? O aluno não estaria no 20, estaria acima de 20, né? No intervalo de 20 a 40. A análise de currículo dele foi até o 5. Aqui está dizendo que a análise de currículo é 5, então está batendo. Está dizendo que prova escrita foi 7, a pontuação, a dele está beleza. No intervalo de 40 a 60, a análise de currículo está dizendo que é 9, está certinho aqui, olha, chegando no 9. E a prova escrita, 12 pontos, também está chegando certinho nos 12 pontos. Olha, nesse caso do intervalo de 60 a 80, a análise de currículo é 11, então está correto, olha, indo no 11. E a nota da prova escrita dele foi de 6 pontos, aqui também está certinha, chegando no 6. Por último, no intervalo de 80 a 100, análise de currículo, que aqui está em preto, vai até 3, aqui está indo certinho. Prova escrita, um pontinho aí, correto. Então, o gráfico que expressa esses dados da tabela é o da alternativa D. D de Deus, que abençoe a mim, que abençoe a você e que nos abençoe a todos. A questão número 30 diz o seguinte: em uma academia de ginástica há uma promoção para novos alunos, 10% de desconto na primeira mensalidade se a mesma for paga juntamente com a matrícula. Olha aí que beleza, hein? Você coloca o dinheiro no banco, ele rende 0,3, 0,4 e aí dá um desconto de 10%. Conveniente pegar. Se a primeira mensalidade for paga até 10 dias depois da matrícula, deverá ser pago o valor integral, R$ 150. Já no caso de o pagamento da primeira mensalidade ser feito de 11 a 30 dias após a matrícula, há um acréscimo de 10%. Olha para você ver, 20% de diferença, né? Se você pagar no momento da matrícula, tem 10% de desconto. Se você paga depois, aí vai ter 10% de aumento. Vale a pena pagar à vista. Gabriela se matriculou nessa academia e efetuou o pagamento da primeira mensalidade 15 dias após a matrícula. A Gabriela aí vai gastar um dinheirão. Qual é o valor da primeira mensalidade que Gabriela pagou? Então é um probleminha muito fácil, extremamente fácil. Se ela pagasse até 10 dias depois do dia da matrícula, ela pagaria R$ 150, né? Mas já no caso de pagamento da primeira mensalidade ser feito de 11 a 30 após a matrícula, há um acréscimo de 10%. E ela cai nesse, por quê? Porque ela pagou 15 dias após a matrícula, está aqui entre 11 e 30. Então ela vai pagar sim esses 10%. Ela teria que pagar 150, né? Que é o valor da mensalidade. Porém, ela vai pagar 10% a mais. 10%, 10 por 100 do valor total. Essa forma de cálculo de porcentagem é uma forma bem tranquila, que você corta, simplifica, uma vez 15, 15. Então ela vai ter que pagar R$15 a mais. Como a mensalidade é 150, ela vai pagar R$165. A alternativa correta, letra E, de esperança. Agora veja você, se ela fosse pagar no mesmo dia que a matrícula, ela teria 10% de desconto. Então descontaria aqui R$15. Ela pagaria 135. Como ela pagou atrasado, ela pagou 165. Veja que ela pagou R$30 a mais. É brincadeira, hein? Por último aqui, a última questão, ela aborda a geometria plana, mais especificamente comprimento de circunferência. E como que a gente acha o comprimento de uma circunferência? Basta a gente utilizar a fórmula 2 vezes π vezes raio, 2πr. Lucas dá 6 voltas, né, na pista. Diz aqui, olha, 6 voltas completas. Então 6 voltas vezes 2 vezes π, que é 3,14, é aproximadamente, vezes o raio, que é 50 metros. 6 vezes 50, 300.
2 vezes 3,14, 6,28. Vou aqui agora, 3 vezes 8, 24, elevei 2, 3 vezes 2, 6 e 2, 8, 3 vezes 6, 18. Tem 2 zerinhos aqui, você coloca e deixa 2 casas após a vírgula. Deu 1.884 metros. Alternativa correta, letra C. C de circunferência. E C de conto com você na próxima videoaula. Se você tiver gostado da resolução, se você achar que essas videoaulas podem te ajudar a entender melhor a matemática, basta você clicar aqui no canto superior direito, que eu vou estar que eu tenho a correção de todas as questões aí da avaliação do CIMAV. Inclusive nessa avaliação dá para você abordar muitas habilidades interessantes. Isso te ajuda muito. Espero muito que você tenha gostado dessa videoaula, e se você tiver gostado, vai lá dar o seu joinha, se inscreva aí no canal, convide seus colegas para compartilharmos conhecimentos, ok? Até a próxima videoaula. Se inscreve